Já estamos gravando. Abençoados, sejam muito bem-vindos, abençoados e abençoadas de todo mundo. Eu sou o J. Fernandes, do canal Livre pelo Evangelho Eterno. Estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade aqui do Pernambuco, área metropolitana da Grande Recife, a nossa Veneza brasileira. Sejam muito bem-vindos à nossa plataforma, se sintam amados, abraçados. Lembre-se, você não está só. Bem, hoje é domingo, nós estamos aqui às 15 horas, hoje é 24/3/2024. Como disse mais uma vez, espero que você esteja tudo bem contigo, que você esteja desfrutando de uma boa saúde, esteja reinando em vida, você com sua família. E hoje vamos gravar aqui um vídeo para enriquecer o interior, a mente dos iluminados, dos abençoados. E esse vídeo é uma coisa muito importante. O tema dele é: seja livre da culpa do pecado, pois saiba que isso é um mito. Isso não é verdade, isso é um mito. Muito bem, eu quero aqui abraçar algumas pessoas aqui do canal, né? Tem um abençoado que diz assim: menos abraços e mais palavras. Calma, abençoado, muita calma. Sinta paz no seu coração. Bem, olha só, eu quero abraçar aqui a Terezinha Feliciano. Ela diz assim: boa noite, meu irmão. É maravilhoso ouvir estas explicações. Eu consigo sentir esta paz, esta alegria no espírito. Temos problema, mas com este entendimento, o conhecimento, tudo fica fácil perante estas maravilhas. Abba Pai, diz ela está em Rio Casca, lá em Minas Gerais. Se sintam abraçados, o povo mineiro aí, de Rio Casca e toda Minas Gerais, receba o nosso abraço. Também tem aqui a Anália Vieira Coelho. Anália Vieira Coelho, ela diz assim: que bálsamo para a minha alma. Glória ao nosso Pai eterno, graça e paz a todos os abençoados aqui do canal. Vocês que são aqui do canal, se sintam amados, se sintam abençoados, abraçados, né? O Antônio Amaral, ele diz assim: bom dia, amado irmão J. Fernandes. Abraço. Segunda pela manhã, disse ele, segunda pela manhã. Amanhã vai fazer 8 dias, né? Segunda pela manhã, aqui no Rio Grande do Sul. Paz eterna, diz ele, o nosso querido Antônio Amaral. Um abraço para o Antônio Amaral, sua família e também todos aí do Rio Grande do Sul. Temos aqui o Wellington Fernandes. Ele diz que o Wellington está em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Um abraço ao Wellington, a sua família e também a todos aí de Itanhaém. Eu conheço bastante. Quando eu morei em São Paulo, 23 anos em São Paulo, a gente sempre ia aí em Mongaguá, do ladinho aí de Itanhaém, né? A família da minha esposa, da minha filha, né? A família da minha filha tem uma casa de veraneio aí em Mongaguá, a gente sempre ficava aí no final de semana e a gente curtiu um pouco aí. Se sintam abraçados aí todo o litoral de São Paulo. Abençoados, eu quero ler aqui, um abençoado, ele é o Anderson Couto. Ele sempre refuta aqui as minhas mensagens, mas isso é muito bom, viu, Anderson? O seu comentário é muito enriquecedor, é muito bom isso. Aí isso já está na mensagem, porque a mensagem é assim: seja livre da culpa do pecado, esse mito que assombra a humanidade hoje. Isso é um mito. E eu quero aqui responder ao nosso querido e amado o Edson Couto. Talvez ele não se sinta assim, mas se sinta amado, abraçado. Eu sou seu amigo. Quem é seu inimigo é quem coloca dentro da sua cabeça coisa que não é real. Vamos lá, ele diz assim: é difícil te entender quando você diz que todos que nasceram após a cruz de Cristo estão salvos. Bem, Edson, primeiro ponto, salvo de quê? Assim, eu não vi o vídeo que eu falei assim, mas eu acredito que eu não falei assim de uma maneira geral. É que a gente vai fazendo um comentário e no comentário tem algumas palavras que encaixam naquele comentário. Quando você tira uma palavra de dentro do comentário, de dentro da explicação,
fica uma coisa solta, né? Mas assim, salvo de quê? Primeira coisa, salvo de quê então? Porque a salvação nunca foi para você, que é um espírito. Salvação é para a mente. O espírito nunca esteve precisando de salvação. Essa palavra salvação não é para o ser espiritual que é você, e sim para a mente das pessoas. Então, sim. Agora, depois da cruz de Cristo, as pessoas depois dos anos 70, na verdade, né? As pessoas não passou mais pela morte adâmica. Tem um abençoado que me refutou, dizendo assim, ele agora inventou outra morte, a morte adâmica. Adão foi o maior assassino do mundo. Adão matou a humanidade, espiritualmente, que ainda era mais perigoso do que fisicamente, certo? Então, eles não precisam mais disso aí, porque aí a ressurreição já estava em pleno vigor, então ninguém estava mais morto espiritualmente, né, para o eterno, certo? Vamos lá. Ele diz assim, bem complicado, ele diz que é complicado. O que você me diz de Hitler? É uma pergunta que ele está fazendo para mim. O que você me diz de Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, entre outros, estão na glória reinando com o Yahweh? Eu troquei aquele nome, né? Botei o verdadeiro nome do Criador, que é Yahweh. Sim, eu posso te dizer que sim, viu? Eu posso te dizer que sim. Mas vamos lá. Se for assim, diz ele, não vale a pena se abster das coisas do mundo. Primeira coisa, meu querido, de que mundo você está falando? Porque esse mundo que a religião colocou dentro dos seres humanos, inclusive colocou dentro de mim, o pai tirou isso de mim há 4 anos atrás, vai fazer 5 anos, né? Que ele me limpou. Por isso que o nome desse canal, desse ministério, vamos dizer assim, é livre pelo Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno te torna livre, te limpa das culpas, dos engoldos da religião, certo? Então diz assim, que me dizer aí desses outros, né? Estão reinando com o Pai, vamos dizer assim. Se for assim, não vale a pena se abster das coisas do mundo. Bem, que mundo? Porque os religiosos é que dizem assim, peraí, vamos examinar aqui, Anderson, ele diz assim, você não pode fazer das coisas do mundo, mas peraí, você veste roupa que é do mundo, a sua roupa é do mundo ou não? A sua comida é do mundo ou não? A casa que você mora é do mundo ou não? O dinheiro que você recebe para se alimentar, para manter sua família, é do mundo ou não? O carro que você anda, o táxi, ou o carro próprio, ou o busão, é do mundo ou não? Aí eu pergunto, que mundo é esse? Que colocaram nas nossas cabeças, que sujaram a nossa consciência com esse negócio do mundo, você não pode ir no mundo. Qual é o mundo? Beber, é isso? Fumar cigarro, é isso? O mundo que você fala é isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Adão pecou? Sim ou não? Adão cometeu um pecado? Sim ou não? É claro que você vai dizer que sim. Aí eu te pergunto, ele fumou um baseado? Ele foi no prostíbulo? Ele roubou um banco? Ele matou alguém? Ele bebeu pinga? Porque para o seu pastor aí, tá em pecado é tomar uma goró. Adão tomou um goró? Aí eu pergunto, o que é o pecado então? Se ele pecou, claro, mas se ele não bebeu, ele não foi no prostíbulo, ele não tomou um goró, ele não fumou um baseado, ele não roubou um banco, então o que é o pecado então? Será que você sabe o que é o pecado? É coisa para a gente examinar, mente iluminada. Bem, aí vamos continuar. Aí ele diz assim, vale a pena se abster, sabe, abençoado? Vale a pena sim. Por quê? Porque você precisa reinar em vida. Reinar em vida. Aí diz assim, se abster das coisas do mundo, uma pergunta. Se todos estão salvos, isso para mim é pregar com irresponsabilidade. Irresponsável. Se falar assim, na mente dele, eu sou um irresponsável. Mas é na sua mente. Não é na mente do Criador. Na sua mente, tudo bem, amigo. Mas na mente do Criador, não.
Agora vamos lá. É pregar com responsabilidade, com irresponsabilidade. Ele me chama de irresponsável. Não tem problema nenhum. Isso não vai me ofender. Agora, em Hebreus 2,14 diz que você é um filho participando de carne e sangue. Então, se você é um filho do Criador, você é um espírito, porque ele é pai dos espíritos. Abençoado, espírito não faz sexo. Não fala mal de pessoas, de ninguém. Não mata pessoas. Ok? Posso repetir? Espírito não faz sexo. Não fala mal de ninguém. Nem sai por aí matando pessoas. Quem faz isso é a carne, abençoado. Você é um espírito perfeito, justo e feito perfeito. E você não precisa de salvação. Quem precisa de salvação é a sua mente. Se a sua mente for salva, você vai ver que essa é a mensagem real. Quem faz isso é a carne. Vamos ler Gálatas? Eu tô dentro da mensagem já. Vamos ver Gálatas? Capítulo 5, versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, e as quais são? Obra da carne, não é espírito, a carne. As quais são? Adultério. Sabe por que vale a pena de não se abster de estar adulterando com um e com outra? Porque adultério é uma obra da carne que vai prejudicar você nessa vida aqui. A sua volta para casa está garantida, meu abençoado. Agora, enquanto você viver aqui, se abstenha dos adultérios, da prostituição, das impurezas, da lascívia. Porque isso a sua carne gosta de fazer. Entende? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, peleja, dissensões, heresias, são obras da carne. Aí vem aqui o 21. A gente está lendo Gálatas 5, do 19 ao 21. Invejas, homicídio. E você fala assim, me fala de Hitler que matou pessoas, são obras da carne, abençoado. É carne matando carne. Espírito não mata ninguém. Quem mata é a carne. É uma carne matando a outra. Homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. E coisas semelhantes. A estas, acerca das quais vos declaro, disse o apóstolo, e eu declaro agora também, como antes já disse, os que cometem tais coisas, o que vive na prática dessas coisas, não herdarão, não reinarão em vida por Jesus Cristo. Estou lendo aqui na NVI. Em outras coisas diz assim, não herdarão o reino. E herdar o reino, abençoado, não é ir morar no céu. É um engano da religião, é uma mentira da religião. O reino está aqui, para nós viver o reino eterno, a vida eterna. Está aqui, eu estou vivendo a vida eterna. Você também está sem consciência, sem saber disso. Entende? Espírito não mata ninguém, abençoado. Isso é obra da carne. Então o Hitler está no céu sim. Não a carne, porque a carne volta para o pó e acabou. A única coisa que prejudica é o teu viver diário, porque quem vive nessa prática não reina em vida por Jesus Cristo. Não está vivendo o reino de Deus, está vivendo o reino da carne. O reino das impurezas. Quem tem o conhecimento disso e se livra disso, vive uma vida adequada, de acordo com o reino que ele está vivendo. No reino de Deus não tem morte, não tem briga, não tem confusão, não tem adultério, não tem traição. O reino de Deus é viver reinando em vida por Jesus Cristo. Não fala mal de ninguém, mesmo a carne querendo falar. Entende isso, meu irmão Edson Couto? Dá para entender o que eu te falei? Marcos Estevens, ele diz assim, respondi o Edson Couto já pregando, isso aqui é a mensagem. Seja livre do mito, pecado, desse peso. Daqui a pouco vamos entrar lá. Marcos Estevens, se não me falha a memória, ele está em Presidente Prudente, São Paulo. Ele diz assim, graça e paz, J. Fernandes.
Aqui é o Marcos Esteve, de Presidente Prudente, abençoado. Tem como esclarecer em vídeo quem era Satanás mencionado no livro de Zacarias 3, versículo de 1 a 3 e 4, de 1 a 4, né? É o opressor e tal. Abençoado, deixa eu só falar uma coisa para você e para quem está ouvindo essa mensagem, né? Satanás, na Bíblia, Satanás nunca foi um ser espiritual. Satanás é um opositor. Opositor. Eu quero ler aqui só o que Yahushua, né? O Nazareno, falou para Pedro, Mateus 16, 23. Yahushua virou-se e disse a Pedro. Ele se virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de algo, mas nas coisas de homem. Então, o que é Satanás? Satanás é uma pessoa que se opõe a outra. Satanás quer dizer opositor. Se você, meu querido irmão Marcos, se você quer fazer uma obra, levantar uma parede, construir um negócio, fazer qualquer coisa, e alguém vem te atrapalhar, se opor a isso, essa pessoa, na sua vida, ele está sendo Satanás. Satanás nunca foi um ser espiritual. Satanás nunca esteve no céu. Satanás, diabo, demônio, tudo isso são físico. São pessoas físicas e nunca espiritual. Entende isso? Então, esteja onde tiver essa palavra Satanás, é uma pessoa se opondo a outra. Josué teve vários Satanás, Moisés teve vários Satanás, você tem alguns Satanás, eu tenho alguns Satanás. Todos nós temos um Satanás na nossa vida se opondo, querendo impedir você fazer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Você quer comprar um carro, mas o carro que você quer é 200 mil. Aí você vai dizer isso para sua mamãe: querida mamãe, eu vou comprar um carro de 200 mil. Ela vai dizer o quê? Meu filho, você está doido, não faça isso não. Na mente dela, ela está te protegendo. Mas o que é que ela está fazendo? Ela está se opondo ao seu sonho, se opondo à sua vontade, se opondo àquilo que você quer fazer. Então, se for a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu patrão, o meu empregado, meu vizinho, meu amigo, seja ele quem for, ele está sendo um Satanás para mim. É um opositor, seja em qualquer área. Entende isso, meu irmão Marcos, né? Marcos, tá bom? Então, onde você vê o opositor, e Satanás é um opositor, é uma pessoa que estava se opondo àquela outra pessoa, certo? Agora sim, mais uma vez, seja livre da culpa, dessa culpa que faz você andar curvado debaixo de um fardo, de um mito chamado pecado. Aí eu faço uma pergunta para você. Você crê na Bíblia? Você acredita no que está escrito na Bíblia? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você acredita? Então, muito bem. Se você acredita, pegue sua Bíblia e abra ela aí no livro de Zacarias, no capítulo 3. Zacarias 3, versículo 9. Vamos ler o 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, disse o Eterno. Ela tem 7 pares de olhos. Você já viu pedra ter olho? Mas essa é a pedra do Eterno. Você vai entender o que é isso. E eu gravarei nela uma inscrição. Vou dar um nome para essa pedra. Declara o Senhor dos Exércitos. E tirarei o pecado desta terra em um só dia. De que terra? Da terra de Israel. Em outras palavras, tirarei o pecado do mundo em um só dia. Na minha tradução, tirarei o pecado desta terra. De que terra? Da terra de Israel. Porque era lá que tinha o pecado e não as demais.
Então, o Eterno fez uma promessa usando a boca do profeta Zacarias. Hoje não existe mais profeta nem profecia, é tudo mentira. Mas na época, sim. Era tão de tal que o profeta profetizasse, se não acontecesse, ele era morto, ele era apedrejado. Hoje em dia é tanta mentira, né? Diz assim, olha, o Senhor me mostrou tapando a tua sepultura, tu não vai morrer. No outro dia o cara morre. Se fosse na época, se enterrava dois. O cara que estava para morrer e o profeta que profetizou que ele não ia morrer. Não existe mais profeta, abençoado. Mas vamos lá, vamos falar desse mito, tirar esse mito de você, tirar esse peso de dentro de você. Você acredita nisso? Foi uma promessa. Você crê que o Eterno é poderoso para cumprir o que ele prometeu? Você acredita nisso ou não? Não, eu acredito sim. Muito bem. Então vamos crescer nesse conhecimento. Lembrando, abençoado, isso não é uma regra de fé, sim um conhecimento. Isso não é uma regra de fé, isso é um conhecimento para você se tornar livre. Conhecereis a verdade e a verdade vai tornar você livre desse mito, vai tirar esse peso das suas costas que você está em pecado. João 1:29. Mateus, Marcos, Lucas e João. 1:29. No dia seguinte, João viu Yahusha, ou Yahushua, aproximando-se dele e disse: vejam, é o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, quando João viu Yahushua vir para ele, o Nazareno vir para ele, aí disse, ei, estou falando na linguagem de hoje, no papo reto aqui, olha esse homem, olha ele lá, ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro, ele veio tirar o pecado do mundo, ou seja, Yahweh fez uma promessa dias atrás para Zacarias, e agora ele está cumprindo. Esse aí é o homem, o enviado, que veio tirar, ou seja, Yahweh vai tirar o pecado do mundo através de Yahushua, do Nazareno. Veio tirar o pecado do mundo, da terra de Israel. Eu te pergunto, abençoado, você crê que o enviado, ele falhou ou não? Você acredita que ele não falhou? Ou para você ele falhou? Porque eu tenho certeza absoluta que ele não falhou. E se ele não falhou, como que você pode dizer que tem pecado se ele tirou o pecado? Vamos no mesmo João, sendo 19, 28 ao 30. 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, tudo estava já concluído. Ele já tinha concluído tudo, só faltava agora riscar. Tudo ali já estava concluído. Ali foi no dia que ele expirou, que ele foi para a cruz. Versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, tudo concluído, vamos terminar o verso, eu não terminei. Para que as escrituras se cumprissem. E Yahushua disse, tenho sede. Ele disse, tenho sede. Então tudo já estava concluído para que as escrituras se cumprissem. Hoje, abençoado, as escrituras, toda a Bíblia, ou a escatologia bíblica, é uma escatologia consumada. A Bíblia é um livro consumado, é um livro histórico. A Bíblia nunca falou contigo nem comigo.
E hoje não fala mais com judeu nem com ninguém, porque isso já se consumou. Agora sim, ele disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Yahushua. Levaram uma esponja, sabe uma esponja? Embeberam em vinagre, botaram na ponta de uma vara, de um caniço e ergueram até os lábios dele. Ele falou, eu tenho sede. Sede de quê? Talvez não fosse de água. Talvez fosse sede de tornar os judeus livres do seu opressor, do seu escravizador, que era a lei de Moisés. Então, pegaram vinagre, porque ele precisava sentir o amargo daquele povo. Era a última coisa que estava faltando. Levaram até os lábios de Yahushua. Versículo 30. Tendo provado Yahushua do vinagre, disse, está consumado. Tetelestai. Foi o que ele falou em hebraico. Tetelestai, que quer dizer na nossa língua, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Rendeu-se ali. Se auto-morreu. Está consumado, abençoado. O pecado foi tirado. Você não precisa carregar esse peso nas costas, porque o pecado não existe mais. Entende isso? Pecado não existe. Ele tirou o pecado do mundo. Acabou. Tirou, acabou. E ele disse, lançarei no mar do esquecimento e não me lembrarei mais dos vossos pecados na aliança que ele fez, na nova aliança. Não me lembrarei mais disso. Porque isso se consumou, está consumado. Entende isso, abençoado? Mas vamos crescendo, né? Vamos crescendo aqui no conhecimento. Vamos crescendo. Abençoados, vamos ao evangelho da incircuncisão. Vamos ao evangelho da incircuncisão. Vamos ler aqui Romanos 6 e 7. Não, perdão. Romanos 6, de 1 a 3. Primeiro. Romanos 6, 1. Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Fizeram uma pergunta para o apóstolo Shaul. O capítulo 5 ele veio falando que onde o pecado abundou, superabundou a graça, e etc, etc. Quando chega no capítulo 6, então alguém pergunta para ele, então vamos soitar o pau no pecado, né? Vamos pecar. Foi o que é a pergunta que fizeram. Então vamos continuar pecando? Vamos continuar pecando? Como disse o nosso querido irmão lá, não vamos se abster das coisas? Versículo 2. De modo nenhum disse Shaul, ou de modo nenhum diz o evangelho. Esse é o evangelho da graça. Como viveremos ainda no pecado se já morremos para ele? Abençoado. O corpo do pecado Ial matou. Não existe pecado. Tu não pode ser achado em pecado, abençoado. Porque o corpo que resistava o pecado, Ial matou na circuncisão feito por ele. Ele lançou fora o corpo do pecado. Matou. Ele não pode te ver em pecado. O Criador não te vê em pecado. Tu não sois pecador. Agora sim, vamos ler o 6, agora o 6 e o 7. Sabendo isto, diz o 6, sabendo isto, você precisa saber isso, meu irmão. Isso o quê? Que a nossa velha natureza, o velho homem, o homem da lei, a natureza humana da lei, foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado foi destruído, abençoado. E não sejamos mais escravo do pecado. Você não é mais um escravo do pecado, você não é pecador.
Lembre-se disso. Agora, lembre-se que eu li lá no começo, respondendo lá o abençoado irmão e também esclarecendo para todas as pessoas, cuidado com a carne, porque a carne te tira o direito de tu reinar em vida. Te tira o direito de tu dar comando e o universo, vamos dizer assim, te obedecer. Tu dá comando e o teu corpo ficar saudável. Tu dá comando e as coisas boas acontecer. Entende? Reinar é ter uma posição de rei. E o rei manda e os seus surdos obedecem. E a tua posição é de abençoado. Tu és abençoado. Mas e a tua carne? A tua vida física que precisa condizer com o que tu és. Mas se tu deixa ela viver na orgia que ela gosta, então tu não reina em vida. Tuas palavras não têm nenhuma autoridade. Tu fala ao vento. Simplesmente isso. É o religioso. São os irreligiosos. Que faz tanta simpatia, tantas coisas, mas só vive nos doutor. Só vive morrendo. Só vive debaixo de uma maldição. Por quê? Porque vive nas obras da lei, debaixo de maldição. Saiba isso. Que aquela natureza morreu. O corpo do pecado foi destruído. Você não é mais um pecador. Versículo 7. O versículo 7. Pois quem morreu está crucificado para o pecado. Quem morreu também está morto para o pecado. Se tu morreu, tu estás morto para o pecado. Se tu morreu, tu não pode mais viver em pecado, porque tu estás morto para o pecado. Agora, se tu não morreu, mas tu morreu com Cristo ou não? Sim ou sim? Então tu estás morto para o pecado, abençoado. Vamos crescer. Como eles eram vistos aos olhos do Eterno? Como eles eram vistos aos olhos do Eterno? Efésios 5, 25 a 27. Olha, diz assim, ó. Como você é visto aos olhos do Eterno? Tem uma ilustração aqui muito importante, que Shaolo escreveu. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Lembre, a igreja não é aquele prédio, aquele galpão. A igreja era você. Vamos dizer que você é a igreja. Vamos para ficar mais fácil de você entender. Que a igreja só durou até o ano 70. Hoje você não é mais igreja, mas vamos dizer que seja. Cristo não morreu pelo aquele galpão lá, que tem um nome, igreja tal. Aquilo não é igreja, aquilo é uma empresa. CNPJ feito num cartório. Para arrecadar o teu dinheiro. Só isso e nada mais. Ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo se entregou pelas pessoas lá na cruz, ele expirou. E ele entregou a vida pelas pessoas e não por uma casa de tijolo. Aí diz o 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, da água pela palavra. Então a palavra é uma água que lava, que tira a culpa, que te inocenta. 28. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Está vendo quem tu és? Não a tua carne, tu que és o Espírito, filho do Eterno, que é Pai dos Espíritos. Tu não tem defeito, tu és um ser perfeito, sem nenhum defeito. Entende, abençoado? Mas eu não estou falando da tua carne, eu estou falando de tu. Tu não sois carne, tu sois um ser divino. A tua carne é mortal, tu és o imortal. Entende? Tu estás vestido de carne, mas tu não és carne. Então, aos olhos de Yahweh, tu não tem defeito, tu sois perfeito quanto ele. Agora vamos lá, o 3.
Sem defeito. Agora vamos ler Efésios 1, 3. A gente leu versículo Efésios 5, do 25 ao 27. Sem defeito. Ele se entregou e tornou aquelas pessoas da época sem defeito. Quando tu viesse aqui, tu já não tinha defeito nenhum. Tu viesse na casa pronta. Quando tu viesse aqui, a casa estava limpinha, varrida, sem nenhum defeito mais. Então não se enquadra com aquele povo lá não, tá? Versículo 1, 3 agora. O mesmo Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Yahweh, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tu és um ser que tem todas as bênçãos em ti. Ortogada em ti está todas as bênçãos. Ele já te abençoou, então não conta mais hoje dizer Deus te abençoe. Isso é coisa de religioso. Isso é coisa de religião. Por exemplo, isso foi inventado pelo Papado de Roma lá para o ano 100, 110, era de Cristo. Por quê? Porque você vê as pessoas do mundo todo e pedir bênção para o Papa. E isso leva ele a andar em carro de ouro. Mas a gente aprendeu isso. Então vamos dizer que a minha filha diz assim, benção pai. Pronto. Se ela pediu benção para mim, o que era para eu dizer? Eu te abençoo. Não era assim ou não? Porque ela pediu benção para mim, ela não pediu benção para o criador, ela pediu para mim. Mas como a minha natureza diz que eu não posso fazer isso, aí eu passo a bola para outro. Não é assim que eles fazem? Deus abençoe. Agora, na fé deles, um bebum tem alguma autoridade para mandar Deus fazer alguma coisa e Deus fazer? Ou uma pessoa, tu acha que tu tem autoridade de tu mandar Deus e Deus fazer? Então acho que isso vale alguma coisa, abençoado? E só vale, sabe para quê? Para desacreditar o que ele fez na cruz. Porque lá na cruz ele te abençoou com todas as bênçãos. Quando eu digo assim que ele te abençoa, eu não estou crendo que ele já te abençoou. Então tu és um abençoado. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Entende isso? Então tu não és um pecador, tu és um abençoado. Com todas as bênçãos. Agora, se tu não entende que tu precisa frear a tua língua, porque quando a pessoa fala mal do governo e tu ajuda a falar, tu não reina em vida. Porque espírito não fala mal de ninguém. Espírito não mata ninguém. E saiba que o poder da morte não está na metralhadora, não está no míssil, no tomahawks. Não. Não está nos caças velozes, supersônico, que entra e sai sem ninguém ver. Não está nisso. O poder da morte está na língua. Então, se tu guardar a tua língua para falar o que convém, daí tu reina em vida. O teu corpo está condicionado a funcionar ao teu comando. Ao teu comando. Entende? Mas se tu não dá vazão à carne, não dê lugar ao diabo, natureza animal e diabólica, diz Tiago. Se tu der lugar a essa natureza carnal, prostituição, bebedeira, glutonaria, assassinato e tal, tu não reina em vida por Jesus Cristo. Tua palavra não passa de vento. Entende isso? Bendito seja Yahweh, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, todas elas. Tu tem a bênção em ti, que és o Espírito, de viver bem, uma vida saudável, um corpo mais sã, um corpo mais com vigor, uma vida mais próspera, mais alegre. Entende isso? Tu não és um pecador, tu és um abençoado. Como viveremos no pecado se estamos mortos para ele? Antes da cruz, abençoado, as pessoas que estavam vivas antes da cruz, ele estava morto nos pecados. Depois da cruz, morto ao pecado. Entende? O homem não tem opção de pecar. Essa opção de pecar não existe. O que existe é obra da carne, cuidado com ela. Mas pecado não. Então, a obra da carne não separa o ser do Criador. O pecado separou.
O pecado adâmico, o pecado de Adão, matou, separou a humanidade em espírito do Criador. Mas ele foi lá na cruz e inverteu o papel. Deu vida aos espíritos, que és tu, e mortificou a carne. Para isso não te tirar mais da tua posição com o teu Criador, com o teu Pai. Então em ti tem todas as bênçãos. Tu és um abençoado e não és um pecador. Vamos terminar com isso. Você que vive o Evangelho Eterno. E você que vive o Evangelho Eterno. Vamos em 1 Coríntios 15, do 26 ao 28. 26 ao 28. Vamos lá então? 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Disse o apóstolo Shaul. O último inimigo a ser destruído era a morte. Que morte? A morte adâmica, a morte espiritual, provocada por Adão. Adão foi o maior assassino. Se você se encantou com Hitler, você não conhece Adão. Você não conhece o velho, o Adão. A antiga serpente que engana todo mundo. O diabo. Olha o que diz de Adão, no versículo 22. A gente vai ler do 26, né? Mas vamos ler o 22 aqui. Porque assim como em Adão todos morreram. Quantos? Hitler matou quantas pessoas? Quantas pessoas Hitler matou? E os outros que ele citou aqui? O Saddam Hussein matou quantas pessoas? E Adão matou quantos? Todos. E Hitler matou as pessoas fisicamente, Saddam Hussein fisicamente, os que matam por aí matou fisicamente, mas Adão matou espiritualmente, mas pior. Entende? Então quem fala do Hitler não conhece o Adão. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos viverão, todos serão vivificados em Cristo. Cristo deu vida aos mortos espiritualmente. Entendeu? Agora sim, vamos lá no 26. O último inimigo a ser destruído era a morte adâmica, a morte espiritual causada pelo Adão. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Yahushua. Quem sujeitou? Iau. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando diz que todas as coisas estavam sujeitas debaixo dos pés de Yahushua, exclui, tira fora Iau. Iau não estava sujeito a Yahushua. O pai não estava sujeito ao filho. Entende isso, abençoado? 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E quando foi que isso aconteceu? No ano 70, ele venceu a morte adâmica, ele ressuscitou os mortos, houve a ressurreição dos mortos. Mas quando fala dos mortos, esquece a carne, eram os mortos espirituais, separados de Deus pela morte adâmica, pela morte de Adão. Então, o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, o filho se sujeita ao pai, para que Iau, que é o pai, seja tudo em todos. Você que já está bem adiantado, abençoado, vivendo o Evangelho Eterno, vivendo a eternidade, porque a eternidade não é um tempo sem fim. Eternidade quer dizer um tempo deferido, indeferido. Você chega aqui, mas não sabe quando vai embora. Então é um tempo indeferido, isso quer dizer eternidade, vida eterna. Entende? Agora Deus é Iau, né, o Criador, é tudo em todos, abençoado. Ei, meu Anderson Couto, né, e os demais amados, o Hitler estava vestido de uma carne mal, mas lá no espírito dele, no Hitler, Iau já era tudo em todos. Iau
é tudo em todos, no bebum. Porque o espírito não é bebum, abençoado. O espírito não é prostituto. O espírito não é ladrão. O espírito não é assassino. O espírito é santo, perfeito, sem nenhum defeito. Então, Iau é no espírito. Vamos dizer, aqui tem um copo com água. Vamos dizer, isso aqui é o Hitler, mas isso aqui dentro é Iau. Mas isso aqui está 1000 anos-luz daqui. Isso aqui comanda isso aqui, mas está anos-luzes. O que isso fizer não atinge você, que é isso que está dentro. Não te atinge. Não te manche. Porque tu e Iau, tu e teu pai é o mesmo. Tu não és uma gota no oceano. Deixa eu adoçar. Tu não és uma gota no oceano, abençoado. Tu és o oceano numa gota. Entende? Tu não és uma... Tu és o todo numa partícula, num pequeno. Quando tu sair daqui, tu não vai ver Deus assim, ó. Tu aqui e Deus aqui, ó. Quando tu sair desse corpo, tu e ele é o mesmo. Tu és. Sabe o que tu és? Tu és uma parte do todo, mas o todo é tu mesmo. Tu mesmo é o todo. Se experienciando, vivendo uma falsa individualidade. O mundo de indivíduo, mas tu e o Criador é o mesmo. Então, quando tu sair daqui, lá tu não vai ver ele assim, ó, ele tá ali, tu tá aqui, não. Lá, tu e ele tá aqui misturado. Ele é tudo em todos, todos os espíritos. Isso aqui é a casca. Isso aqui vai voltar pro pó. Isso aqui é eterno. Imortal, é imortal. Entende isso? E ele não é acessível mais por carne, por mentalidade humana, porque ele habita na luz inacessível. Ele não está mais acessível a ninguém. Olha, ele falou comigo isso e isso, é conversa fiada. Ele habita na luz inacessível. Primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo é 16:23. Ele está na luz inacessível agora. Ele veio ao mundo, cuspiram na cara dele, esbofetearam ele, mas ele pagou o preço, libertou, deu vida a quem estava morto, matou quem estava vivo, que era a carne, e voltou para habitar na luz inacessível. Entende? Mas ele é tudo em você. Você é essa água de dentro do copo, mas ele está misturado com você. Ele é tudo em todos. No Hitler, no Saddam Hussein, sei lá. O Hitler e o Saddam Hussein era uma matéria que tinha aquela natureza impiedosa. Mas você não viu lá? Assassinato, obras da carne. Entende, abençoado? Eu espero ter ajudado, eu espero ter esclarecido. Eu nem pedi para você compartilhar o vídeo, mas compartilhe, tá? Eu nem pedi para você deixar seu like, mas deixe seu like. Me ajude, né? Me ajude compartilhando, deixando seu like, ajudando outras pessoas a ver esse vídeo. A gente se vê numa outra oportunidade. Paz eterna para você.